amor fácil de uma boa noite de sexo, não é aquele amor fácil de solidariedade fácil. É o amor que sabe que quando alguém vai lhe agredir, aí você diz, esse cara que vai me agredir está doente. Eu não vou agredi-lo, mas vou me preparar para receber a agressão, mas não abro mão dos meus princípios e ainda assim vou tentar amar o agressor. Falar fácil pra cacete, mas Gandhi praticou isso até o limite do gigantismo da sua alma. Os ingleses dominavam a Índia e Gandhi conseguiu a libertação da Índia do Império Britânico só com a força das suas ideias e da sua bravura espiritual. Os ingleses davam tal ordem, aí Gandhi começou a praticar a chamada desobediência civil pacífica. Aos ingleses diziam, saia daqui senão você leva porrada. Aí ele dizia, olha, sai daqui eu não vou, então você vai levar porrada. Nós, puf! Os soldados ingleses batiam Gandhi, caía, não chamava ninguém para ir com ele, ia sozinho. Se os ingleses diziam, ninguém pode passar pela rua X, aí Gandhi sozinho passava. Porque ele se sentia ultrajado pelo fato de estar no seu país e o inglês dizer que ele não podia passar naquela rua, passar. Era preso. De tanto ele apanhar e ser preso, outras pessoas começaram a dizer, mas não vamos deixar esse cara apanhar só não. Ficava com vergonha, pessoal. Aí começaram a acompanhar Gandhi. Aí Gandhi dizia, olha, é preciso ter muita coragem ou falta de juízo para fazer o que eu estou fazendo, porque aqui não tem vitória a se esperar. A gente pode morrer na cacetada dessa, mas eu não abro mão dos princípios que regem a minha vida, dizia Gandhi. E sem nunca fazer a cabeça de ninguém, sem nunca convidar ninguém para acompanhá-lo, foi criado um verdadeiro exército ao redor dele, e pior, ou melhor, miseráveis que jamais haviam tido um minuto de reflexão filosófica na vida, só em ver o exemplo de Gandhi, imitavam-no e se predispunham a levar pancada em nome de um ideal sem devolver. Nem Jesus faria algo tão brilhante como o Gandhi fez, em nome dos ensinamentos de Jesus. Daí surgiu a chamada não violência. Quando Gandhi dizia que era preciso ter muito mais coragem para caminhar na direção de um canhão, como os soldados iam por trás, sabendo que os soldados iam puxar a qualquer momento o gatilho, ele dizia, preciso muito mais coragem caminhar para o canhão do que estar do outro lado do canhão, puxar o gatilho. E Gandhi, com essas assertivas, foi chamando a atenção da mídia mundial. E o Império Inglês foi obrigado a abrir mão da colônia na Índia por vergonha da opinião pública mundial. Não foi outra coisa, pessoal. Muito bem. O budismo, criado através de uma atitude heróica também de Siddhartha Gautama, 2.600 anos atrás aproximadamente, é algo também pacífico, que não se preocupa nem se Deus existe ou não, mas que se preocupa em criar uma doutrina, um código de conduta filosófica, que os seus praticantes possam ter uma vida reta, digna, filosoficamente bem posta e clara. A situação de alguns países na Ásia chegou a um ponto tal de loucura que depois dos governos que estão institucionalmente postos para praticar a bandidagem, a única coisa organizada que existe é o que nós chamamos de hoste religiosa do budismo. E como monge é algo que sobra desses países, pois que muitos entregam as suas vidas à prática do que nós chamamos da prática budista, de viver de forma simples, ofertando o melhor de si, nada esperando receber da humanidade, e por isso eles vestem aquela roupa simples e diariamente
vão vivendo a vida, como na atual Mianmar, diga Birmania, depois da junta militar, que há quase 30 anos domina e rouba descaradamente a nação, só resta como força organizada os monges. Eles, em nome de uma população que não tem mais nem como lutar de forma pacífica, começaram sim a se expor de forma não violenta, ou seja, de forma pacífica, mas não se submetem mais aos desígnios da junta militar. A junta militar está matando monges, prendendo monges, matando população, prendendo população, mas eles estão imitando Gandhi. Os monges se preparam para apanhar e apanham e são mortos e não agridem, tentando despertar na opinião pública mundial o mesmo que Gandhi conseguiu, que é a indignação. Isso é apenas um movimento desesperado de irmãos nossos que estão localizados em um país cujas perspectivas hoje em dia praticamente são, entre aspas, nenhuma, a não ser comercializar com a China. Os Estados Unidos, que é um país cretino aos nossos olhos, responsável por tantas loucuras que existem na Terra, mas foi um dos poucos que tomou uma atitude. Já proibiu a todos os militares da tal junta militar e seus familiares entrarem nos Estados Unidos, como forma de pressionar os caras para que eles respeitem a população. O Brasil fez o quê? Nada disso. Muitos outros países, talvez fossem precisos uns 500 Gandhis para ajudar que nós outros tivéssemos vergonha na cara. Gandhi disse que a não violência ainda produziria páginas maravilhosas na história da Terra. Mas, infelizmente, isso que nós estamos vendo em Mianmar ainda não é o início dessa profecia de Gandhi. É uma atitude de desespero de uma população que está no limite do seu sofrimento. Não há registro na espiritualidade de nada belo em torno do que esses monges estão fazendo. É sim muito bonito, mas é uma atitude de desespero. Mas não é algo programado. Quantos, além de Sai Baba, tem outros avatares também? Dizem que sim, existem alguns poucos avatares. Porém, o chamado puro avatar, que é o mais high, mais alto, só queria Sai Baba nesse padrão. Segundo a doutrina avatárica, que fala que sempre que a Terra chega numa situação complicadíssima, e aí nós teríamos que entender o progresso da Terra através do estudo das yugas, ou seja, das idades. Esse é um estudo que, infelizmente, a humanidade também ainda não está minimamente preparada para entender. Mas o que isso quer dizer? No hemisfério sul, pelo menos na zona tropical, nem tanto. Mas lá no hemisfério norte, como também no sul, mas nas latitudes mais longe, mais situadas, longe do Equador, nós temos o que chamamos de 4 estações bem distintas. Aqui a gente só tem verão e inverno, mas o verão e inverno daqui é um pouquinho quente, um pouquinho frio, não tem nada a ver com... Aliás, um pouquinho quente e um pouquinho menos quente. Mas, no hemisfério norte, por exemplo, nós temos, que tem vários europeus na plateia, as 4 estações bem definidas. E existem esportes que são comuns a cada estação, existem certos tipos de culinária que são comuns a cada estação, existem certos tipos de gripe que são comuns a cada estação, principalmente no outono ou na mudança de... Ou seja, cada estação do ano traz consigo necessariamente algumas condicionantes que quem está vivendo aquela estação fatalmente haverá de enfrentar aquelas condicionantes e terá uma maior ou menor ordem de problemas. Sob a perspectiva da análise
mais profunda do conhecimento oriental, quando a gente joga um peão